Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar nossa aula aí de Direito do Trabalho no dia 6 de abril. O tema é alteração do contrato de trabalho. Perfeito? Então, vamos falar de alteração do contrato de trabalho. Depois a gente fala de remuneração e algumas outras coisas que eu entendo pertinentes. A primeira delas, né, entrando aí no tópico da nossa aula de hoje, alteração do contrato de trabalho, efetivamente falar aí dos requisitos e possibilidades para que possa ocorrer aí a alteração do contrato de trabalho. Então, nessa linha, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente. Então, o contrato tácito é aquele contrato que efetivamente, né? Você vai iniciar para trabalhar para mim amanhã, perfeito? A sua função é S, seu salário é X mil reais, por favor, iniciar as suas atividades laborativas. Ou seja, se a pessoa iniciar as suas atividades em relação ao empregador, subentende-se que tacitamente ela anuiu com o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso. Nessa linha de contrato tácito, basta a gente iniciar a nossa atividade laborativa, subentende-se que o contrato já está formalizado. Perfeito, meus amigos? Então, tacitamente. É aquilo que a gente já conversou na aula passada, que tem muita gente que trabalha sem registro em carteira de trabalho, que são as ações de reconhecimento de vínculo empregatício. A pessoa trabalha efetivamente sem carteira de trabalho assinada, sem estar devidamente registrado. Esse é o conhecido contrato de trabalho expresso. Mas também temos o contrato de trabalho tácito, perdão. Mas também temos o contrato de trabalho expresso. É aquele que eu já falei para vocês, que a gente formaliza esse contrato de trabalho, né? E já dissemos que, em decorrência aí do princípio da continuidade da relação de emprego, os contratos, vias de regra, eles são por prazo indeterminado. E os contratos de trabalho por prazo determinado, obrigatoriamente devem ser por escrito. Perfeito? Isso a gente já comentou a aula passada. Nessa linha, já disse a vocês, e falando aqui efetivamente de alteração do contrato de trabalho, né? Eu posso garantir para vocês que atualmente, tendo em vista aí com a reforma trabalhista, que privilegia o negociado sobre o legislado, né? Que privilegia o negociado sobre o legislado, que a gente está sendo muito cobrado, extremamente cobrado, perfeito, para se elaborar contrato de trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque no nascedouro do contrato de trabalho, a gente já tem que vislumbrar, né, as situações futuras. Como, por exemplo, nos dias de hoje, né? Quem garantiria, né, quem poderia até pensar que a gente efetivamente ia ter uma pandemia nesta magnitude, impactando aí o mundo inteiro. Posso garantir para vocês, né, a partir desta pandemia que estamos vivenciando hoje, com certeza os contratos de trabalho sofrerão, assim, inúmeras mudanças, mas inúmeras mudanças, tal como suspensão do salário, mudança de localidade, e assim vai. Perfeito? Ou seja, eu tenho que pegar esse contrato de trabalho e já ter, efetivamente, uma visão futurista dele. A gente aprendeu, né, a gente vivenciou agora essa pandemia, com certeza, os próximos contratos de trabalho, a gente vai ter que ter cláusula específica sobre esse determinado assunto. Com certeza, a sociedade vive em constante mutação, em constante aprendizado. Os próximos contratos de trabalho que nós elaborarmos, né, obrigatoriamente teremos que já ter uma cláusula nessa linha de pandemia.
perfeito, já vislumbrando. Então, o tema da nossa aula é alteração de contrato de trabalho, ou seja, a todo momento a gente vem aí aperfeiçoando os nossos contratos de trabalho. Então, esqueçam, né? Eu sempre digo isso, reitero exaustivamente. Esses contratos de trabalho elaborados aí pelo doutor Google, né, que é modelo, que é modelito, a gente só vai lá, preenche os dados, ou softwares que tenham os modelos de contrato de trabalho, isso para a área jurídica, para nós, não serve. Não se esqueçam, quem vai sentar à frente de um juiz de direito seremos nós. Quem sentará aí à frente de um juiz de direito, né, seremos nós. E o juiz vai perguntar, doutor, foi você que elaborou esse contrato de trabalho? Né? Porque se você tivesse feito um contrato de trabalho muito bem elaborado, né, talvez nós não estivéssemos sentados aqui numa sala de audiência. Como esse contrato de trabalho é lacunoso, é omisso, é contraditório, a gente tem que bater as portas do Poder Judiciário, efetivamente, para se discutir este contrato de trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente que atualmente aí prevalece um negociado sobre o legislado. Vamos lá. O que eu tenho para dizer destas alterações, perfeito, de contrato de trabalho, né? Qual é a visão que a gente tem que ter dessas alterações de contrato de trabalho? Conforme dispõe o artigo 444 da CLT, as relações de trabalho pós-reforma trabalhista podem ser objeto de livre negociação entre as partes interessadas. É o que eu acabei de mencionar, né? Prevalece agora o negociado sobre o legislado. Então, é de livre negociação entre partes. Perfeito? De livre negociação entre partes. Então, não dá para... Vocês têm que concordar comigo, né? Se a gente fizer uma leitura do que diz o artigo 444 da CLT, não dá para padronizar contrato. A gente efetivamente tem que sentar, conversar e discutir, né, com o empregado e com o empregador esse contrato de trabalho, que efetivamente a gente vai colocar nele, e quais são as cláusulas que são passíveis, né, de alteração. Quais são as cláusulas que são passíveis de alteração? Nada nos dias de hoje é engessado, é massificado. Muito pelo contrário, isso é alterado tempo a tempo, dia após dia. Então, a gente tem que ir alterando isso? Sim. Pessoal, naquela advocacia preventiva que eu sempre menciono a vocês, né? Sempre falo com vocês, né, dessa advocacia preventiva, a gente tem que ser autoridade, porque, na verdade, quem tem que ficar acompanhando essas mutações contratuais e levar informações até nós é efetivamente o pessoal do departamento pessoal. Perfeito? O pessoal do departamento pessoal, ele efetivamente tem que chegar para nós, né? E trazer a informação para que eu possa levar isso, né, ao crivo, fazer uma análise do que pode ser mudado, ver se está em conformidade com a lei, e qualquer discórdia disso, levar ao crivo do Poder Judiciário. Então, por favor, autoridade na elaboração deste contrato de trabalho, de como é que vai ser esta gestão contratual, perfeito, é do departamento pessoal que tem que levar a nosso conhecimento. Aí fora, erra-se muito, porque isso não ocorre. A gente fica sabendo das alterações sem qualquer formalidade, porque acabei de falar, né, que o contrato de trabalho ele pode ser tanto tácito quanto expresso,
Então, eu acabei de mencionar que expressamente, né, os contratos que são formalizados por expressamente, a gente tem que acompanhar essas mutações, essas alterações do contrato de trabalho ao longo do tempo. Haja vista que o princípio da continuidade da relação de emprego diz que os contratos de trabalho são elaborados para por prazo, né, prevalece o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, este acompanhamento é nós que temos que fazer. E, como eu disse, ser autoridade, perfeito? Se efetivamente não tiver acompanhando, né, não tiver aí o departamento pessoal, vamos começar pelo RH, né, onde se formaliza o contrato de trabalho, não tiver a contento nosso, nós temos que fazer efetivamente a nomeação para que o RH, né, efetivamente seja trocado. Senão, o que acaba acontecendo? Acaba a gente sendo aí prejudicado, né? Porque nenhuma destas pessoas, perfeito, sentarão à frente de um juiz de direito. Então, a gente, né, enquanto profissionais, tem que ter essa noção. Eu sempre costumo, quando a gente está em sala de aula, né, eu costumo colocar no quadro uma linha do tempo e coloco quais as pessoas que a gente tem que estar vinculado. RH, número 1, departamento pessoal, número 2, RH que faz a contratação, departamento pessoal que faz a gestão, médico do trabalho, que faz aí a análise preliminar do exame admissional. Então, quando ele coloca lá o seu apto, a leitura que eu faço disso é que a pessoa não tem qualquer problemática em trabalhar. Aquele xizinho no apto tem uma relevância jurídica simplesmente enorme. Aí vem o engenheiro do trabalho, que trata da segurança do trabalho. Então, eu preciso saber, esse ambiente é insalubre? Não é insalubre? Esse ambiente é perigoso? Não é perigoso? Perfeito? Como é que está o nosso ambiente de trabalho? Ele é saudável? Ou as pessoas aqui vivem em constante estresse? E estresse excessivo leva à depressão, que é efetivamente a causa número 1 de afastamento. Hoje à tarde, fazer até um comentário, o Sérgio pode até efetivamente intervir. Eu estava conversando com o Sérgio no telefone, dentre outras informações, e a gente estava conversando da aula, das postagens, coisas nesse sentido, e nós estávamos falando, tem várias pessoas que estão adoecidas, estão adoecendo, né? Porque não estão ficando deprimidas, porque estão sem trabalho atualmente. Ficar em casa, perfeito, não é uma boa coisa. E realmente não é. É péssimo, principalmente para quem está acostumado aí numa vida produtiva, proativo. Ficar em casa nesse período está terrível. Perfeito? Aí a gente já tem que pensar como é que vai ser as alterações desses contratos de trabalho. Então, nesta linha, reiterando, né? RH, departamento pessoal, médico do trabalho, engenheiro do trabalho e técnico em segurança do trabalho, essas pessoas têm que seguir as diretrizes, perfeito? Que não são que quem tem que fazer a imposição somos nós enquanto advogados. Porque eu digo, todas essas pessoas não sentarão na sala de audiência. Aí você acaba perdendo uma ação, perde outra, sabe qual qual a leitura que se vão fazer disso? Que o advogado que é ruim. O advogado que é péssimo. Pelo amor de Deus, hein? Tomar cuidado com isso. Principalmente nessas alterações contratuais. Tendo em vista, perfeito, que com fundamento no artigo 444 da CLT, prevalece o negociado sobre o legislado. Então, significa dizer que teremos muitas alterações contratuais para serem feitas. A gestão contratual das empresas deve ser feita por nós, pertence a uma advocacia trabalhista consultiva. Perfeito? Então, quando a gente entra para vender o nosso trabalho, né, na empresa,
né? Não adianta só falar que a gente só vai cuidar do contencioso. Tem muita gestão, ok? Contratual a ser feita. É isso que no nosso portfólio de serviços a ser prestado, a gente tem que apresentar ao cliente. Ó, o meu portfólio de serviços é esse. A gestão contratual entre você e todos os seus colaboradores. Esta é a primeira. E fazendo a gestão contratual também entre você e os tomadores de serviços, entre os terceirizados, e assim por diante. Então, essa responsabilidade é nossa. Como eu disse, né, e sempre venho comentando com vocês, a gente tem que sair daquela figura de despesa e para a figura de receita. Contanto que esse é um negócio que me deixa efetivamente angustiado, né? É quando a gente entra efetivamente numa empresa para apresentar nosso serviço, aí o empresário já fala o seguinte, né? Doutor, qual que é o valor dos seus honorários? Isso vai custar efetivamente muito caro? Como assim? Não vou chegar de bate-pronto numa empresa falando de honorários advocatícios. Tem que chegar e me apresentar como receita. O que eu vou fazer para que o empresariado economize? Para que ele efetivamente tenha vantagem econômica em cima do meu trabalho, né? E uma delas é o tema da nossa aula de hoje. Gestão dos contratos de trabalho, as alterações que devem ser feitas, ok? No decorrer desse contrato de trabalho. Reiterando, tendo em vista que hoje prevalece o negociado sobre o legislado. Aí a gente tem que ser autoridade, como eu já havia dito. O médico não está cumprindo com o seu mister corretamente, fazer a indicação direto, dedo duro mesmo, né, para o empresário para mandar ele embora. Engenheiro do trabalho, para rescindir o contrato com ele. Engenheiro do trabalho é a mesma forma. Técnico em segurança do trabalho da mesma forma. E aí vou até comentar uma historinha com vocês, que já chegou para mim várias, né, propostas no seguinte sentido. Eu sou técnico em segurança do trabalho também, e aí muitas das vezes chega para mim a seguinte proposta. Você não quer efetivamente receber um valor por mês e nem comparecer na empresa e só assinar os laudos de segurança do trabalho aqui para nós? Mas como é que é? Eu não estou entendendo o que você está me dizendo. Você quer que você me paga para eu não comparecer na empresa, mas só para eu ter a parte burocrática de feitura de laudos, né? De assinar que efetivamente a segurança do trabalho está correta? Meus amigos, isso é uma responsabilidade simplesmente enorme. Você imagina se alguém fica adoecido ou se alguém vem a óbito no meio ambiente do trabalho. Imagina o profissional que será chamado. Pô, você assinou aqui, você anuiu, dizendo que efetivamente estava tudo correto? Como agora você está me dizendo que não está? O que efetivamente está acontecendo? E eu posso ter uma responsabilidade. Quando ocorre, né, um acidente do trabalho, especialmente um acidente do trabalho, cinco responsabilidades de início são disparadas, né? Instantaneamente, melhor dizendo. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, previdenciária e administrativa. Civil, criminal, trabalhista, previdenciária e administrativa. Eu já cheguei até a comentar isso com vocês. Então, eu tenho que ficar a todo momento, e estou reiterando aqui, alterando esse contrato de trabalho para minimizar esses riscos, né? Civil, criminal, trabalhista, previdenciária e administrativa. Eu tenho que fazer as devidas adequações dos contratos de trabalho. Caso assim não seja feito, a responsabilidade será minha. Então, é fácil, né, se intitular como advogado trabalhista, né? E aí eu fico doido. Tem um pessoal que fala que advocacia trabalhista
advocacia de acordo, é uma justicinha do trabalho. Ah, vai pensando nisso, perfeito? Vai pensando nisso que justiça do trabalho é uma justicinha do trabalho, é uma justicinha de acordo. Vai. Perfeito? Os leigos aí fora até podem pensar nisso. Nós, enquanto operadores do direito, jamais em hipótese alguma. Jamais em hipótese alguma. Então, voltando aqui ao tema da nossa aula, alteração do contrato de trabalho, eu considero de mão alvitre, perfeito, que a gente estabeleça, né, dentro da empresa, uma periodicidade para chamar os colaboradores, né, e fazer uma análise desses contratos de trabalho. Isso é atribuição do departamento pessoal. E que seja uma simples mudança de endereço. Uma simples mudança de endereço já é uma alteração contratual, que pode ser que me traga inúmeros problemas. Exemplifica, professor Marcos, para a gente entender melhor. Imaginemos que a gente precise entrar com uma ação de consignação em pagamento. Perfeito? Eu mandei embora o cidadão e preciso pagar as verbas rescisórias dele. Eu não localizo ele, eu não tenho conta dele. De repente ele não tinha conta, eu pagava diretamente para ele. Para não incidir na multa, perfeito, do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, por não pagar a rescisão contratual no momento oportuno, eu preciso depositar isso em juízo. Eu preciso que ele efetivamente compareça em juízo para depor. Eu estou falando de mudança de endereço. Aí o cidadão mudou de endereço, eu não consigo localizar ele, né? Como é que eu vou efetivamente distribuir a minha ação? Como é que eu efetivamente vou conseguir notificá-lo dos termos desta ação para recebimento se eu não tenho sequer endereço? Aí você vai ligar para a pessoa, já mudou de telefone, que as pessoas mudam de telefone como se muda de roupa. Aí você manda um e-mail e não responde. Com quem vai ficar o encargo desta multa da empresa? Por falta de gestão contratual. Por falta de gestão contratual. É isso que efetivamente vai acontecer. Então, em decorrência disso, né, pode ser que tenhamos aí por falta de gestão contratual, uma falta de comunicação com o empregado. Uma simples mudança de endereço. Veja como isso, efetivamente, é interessante, né? Uma simples mudança de endereço. Então, a gente tem que manter tudo isso atualizado, sim. Eu tenho que manter o estado civil dele, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filhos ou não, vou pagar salário família ou não vou pagar salário família. Tudo isso, de repente ele morre num acidente de trabalho, para quem eu tenho que pagar as verbas rescisórias? Então, o estado civil dele, eu preciso saber. Se ele é casado, para quem que eu tenho efetivamente que pagar? Agora, se eu não tenho uma boa gestão contratual, neste tema, alteração do contrato de trabalho, né, que a gente está verificando aqui, pode ser que a gente venha encontrar problemas. E aí você não acha a pessoa, não consegue notificar, né, não consegue propor ação porque não localiza, e aí você começa a ter sérios problemas. Aí é um problema numa empresa, é problema na outra, daqui a pouco você está todo enrolado e não conseguiu desenrolar. Tudo bem até aqui? Nessa linha, a gente está falando também, não podemos nos esquecer, muitas das vezes eu falo, e na mente de vocês aparece a relação do contrato individual do trabalho. Relação entre empregado e empregador, né? Porém, nós não podemos nos esquecer dos contratos coletivos de trabalho. Então, esta alteração dos contratos coletivos do trabalho é de extrema importância, né?
Um aumento salarial, um ajuste de categoria profissional, a hora que você está falando isso, você não está falando num único contrato de trabalho. De repente, uma empresa tem 3 mil funcionários, você está me falando de uma alteração contratual de 3 mil funcionários. Que todos eles deverão anuir com esta alteração contratual. De repente, eu estou falando aqui de umas férias coletivas antecipadas, em decorrência de uma pandemia, é uma alteração. Por quê? As férias têm que ser dadas período aquisitivo, né? Depois de 12 meses de trabalho. Depois nós adentramos no período concessivo de férias. No período concessivo de férias. Nos 12 meses subsequentes, perfeito? Regra, né, do empregador. É o empregador que efetivamente escolhe o melhor momento de férias do empregado. Só que agora eu estou vivendo uma situação atípica. Vou antecipar as férias. Agora, de repente, uma simples discussão. Pô, eu gosto de tirar férias em julho, porque tem as férias escolares, eu saio com a minha mulher em julho, e efetivamente a gente pode viajar todo mundo junto. Se você me antecipa, em julho eu já programei uma viagem, em decorrência das férias escolares, não vou poder ir. Quem é que vai pagar o custo dessa viagem de 15 mil reais que eu disponibilizei? Estou há 3 anos, efetivamente, pagando essa viagem. Por essa simples alteração, antecipação das férias. Uma alteração contratual. Quem efetivamente que vai pagar este prejuízo? O empregador? Por isso que eu disse, depois desta pandemia, nós não seremos o mesmo, né? A gente vai ter que ter toda esta visão do que pode vir ocorrer nesses contratos de trabalho, do que efetivamente pode ser alterado nesses contratos de trabalho. Com certeza, né, não seremos mais o mesmo. A gente tem que ficar em contato com essas mutações constantes. Senão, tudo isso vai parar efetivamente aí no poder judiciário. Perfeito? Para a discussão. Porém, a semente que eu quero deixar, né, a ideia que eu quero deixar com vocês, é efetivamente que o nosso trabalho ele não é simplesmente contencioso, né? Processo trabalhista, perfeito? Ele não é só contencioso, processo trabalhista. Não é possível, perfeito? A gente tem efetivamente essa advocacia preventiva e esta gestão contratual é de extrema relevância. Contanto que existe aí nos departamentos pessoais, né, uma auditoria em departamento pessoal. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa, por gentileza? Tá todo mundo quieto? Tá todo mundo aí? Melhor dizendo, né? Vocês estão aí ou não? Eu estou falando sozinho. Oiê, estamos Quem aqui. fala? Fala, Daniele Campos. Ah, então tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma intervenção? Quer me perguntar alguma coisa, Henrique? Não, de momento não. Ô, professor, uma pergunta. Diga, Alice. Quando a gente fala relação laboral, é relação de trabalho, né? Não, a relação de laboral, né, laborativa, perfeito, é uma relação de trabalho. Fiquei na dúvida. É a relação de trabalho normal, né? Só se usa esse termo. Mas o que é essa relação? O que você entende, Alice, por relação de trabalho normal? O que é? Eu quero entender essa sua fala. O que você entende por uma relação de trabalho normal? Explica melhor para mim. Não, professor, eu fiquei com essa dúvida porque eu anotei aqui todas as questões que você passou lá nas atividades para ser feitas, né? E dentre elas tem uma pergunta que fala isso, né? Fala assim, o contrato de trabalho pode ser alterado no decorrer da relação laboral. Eu queria saber se essa relação laboral seria uma relação de trabalho normal, se era somente um termo mesmo a ser utilizado.
Então, a relação, né, laboral, ela corresponde à relação de trabalho, perfeito, e à relação de emprego. A gente está numa atividade laborativa. Voltando àquele posicionamento inicial, perfeito, que a relação de trabalho ela é maior do que uma relação de emprego. Ok? Entendi. Se a gente pudesse, graficamente, né, através de um fluxograma, pudesse exemplificar relação de trabalho e relação de emprego, o que nós teríamos? Vou colocar aqui na tela. Só um minuto. Deixa eu fazer aqui uma circunferência. Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver. A bolinha dentro é uma relação de emprego. Perfeito? Entendi. E a esfera maior é uma relação de trabalho. Tá dando para vocês verem bem aí ou não? Na verdade, não. Não? Mas deu para entender. Então, tá bom. Depois eu mostro melhor. Mas, Tá bom, eu mas eu quero entendi chegar. agora. A relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho, ok? Relação de trabalho pode ser um profissional liberal, um autônomo, perfeito? Pode ser um servidor público federal, estadual e municipal, ok? Quando a gente fala de relação de emprego, você está me dizendo, nós estamos dizendo, melhor dizendo, Alice, que a gente está tratando daquelas pessoas que são regidas por CLT. Então, ele tem uma relação de emprego. Ele é regido por CLT. Numa relação de trabalho, você tem outros institutos jurídicos. Como um servidor, ele pode ser servidor público, federal, estadual ou municipal, pode ser um prestador de serviço, ok? Pode ser um servidor público regido por CLT, sendo que o servidor público federal, estadual e municipal ele não é regido por CLT, ele é regido por Estatuto do Servidor Público. Aí todos nós estamos aí numa relação de trabalho. E tem pessoas que podem ter as duas relações? Sim. Quem pode ter as duas relações? Exemplifica, professor, eu mesmo. Perfeito? Perante a esfera, eu tenho uma relação de emprego. Sou devidamente registrado seletista, com direito a aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS e outros encargos trabalhistas. Ok? Perante o meu escritório, perfeito? Eu tenho uma relação de trabalho. Eu sou um profissional liberal. Né? Eu tenho uma relação de trabalho. Eu sou um profissional liberal, não tenho uma relação de emprego. Ninguém aqui me paga salário. Aqui eu tenho que trabalhar para receber meu prolabore. Perfeito? O empregado recebe salário. Coisas totalmente diversas. Então, uma coisa é você estar na relação de trabalho, outra coisa é você estar numa relação de emprego. Relação de trabalho é sempre maior do que uma relação de emprego. Tudo bem, Alice? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais alguém quer me perguntar alguma coisa? Não, professor, eu queria fazer um comentário. Fecha a sua tela, por favor, Daniela. Tá ouvindo? Pode falar? Pode falar. Ainda mais depois disso tudo que aconteceu, o senhor não acha que o preventivo, que o trabalhista, ele vai ter um upgrade aí muito forte depois disso tudo? Com certeza. Eu nunca trabalhei tanto como nesses últimos dias. Perfeito. Nunca trabalhei tanto como nesses últimos dias. Está tendo indo de frente exatamente ao tema da nossa aula, a alteração do contrato de trabalho, né? Muita alteração contratual, mas muita. Muita gente indo para banco de horas, muita gente tirando, empregador colocando em férias, muita gente sendo demitida, perfeita? Muita redução de jornada, muita redução de salário, né? E assim vai. Então, assim, tem muita coisa que está sendo feita agora, principalmente ligado ao tema da nossa aula, alteração contratual, né? Ficou todo mundo numa situação, assim, complicadíssima.
né? Então, essas alterações agora a todo momento. Só que não chega uma alteração, né? Você está tratando, às vezes, com uma empresa que tem 1.500, 2.000, 3.000 funcionários. Então, você tem que fazer todo um trabalho de alteração desse contrato de trabalho. E respondendo a sua pergunta de uma forma mais enfática, agora é que a gente efetivamente está sendo cobrado em muito, né? Sendo cobrado em muito. Desde domingo, 1h da manhã, o cara me mandando mensagem, entendeu? Se vai prevalecer para a empregada doméstica dele, aquela redução de 30%, 50% ou 70% do salário, de acordo com a medida provisória. Perfeito. Se era melhor demitir, se era melhor não demitir. Então, eu estou falando de uma relação, né, laborativa, tanto de trabalho quanto de emprego, indo de encontro aí à pergunta da Alice, né, aquela individual dentro da própria casa das pessoas, perfeito? Até para as grandes empresas que têm inúmeros funcionários. Então, agora o advogado trabalhista está sendo, assim, extremamente cobrado. Extremamente cobrado. E é aquilo que eu acabei de mencionar há momentos atrás. Amanhã não será o mesmo que hoje. Perfeito? Contratos de trabalho, a gente já pensa em outras situações como a que nós estamos vivenciando agora. Em caso de pandemia, disso, daquilo, a gente já montou até uma cláusula contratual de trabalho nesse sentido. Entendeu? Que o contrato pode ser suspenso, que pode ter redução da carga laborativa, que as férias podem ser antecipadas, que efetivamente o empregado pode ser posto no banco de horas. Já é uma outra ideologia, né? Já aprendemos com isso, é uma outra ideologia. Eu já tenho que colocar isso nos contratos de trabalho e já ter essa visão futurista, que a pergunta é, muito se fala de vacina daqui a 1 ano e meio, 2, quem garante? Quem dá a certeza? Quem é que me dá a certeza? O pessoal precisa de formalizar um contrato de trabalho agora. Eu preciso alterar o contrato de trabalho dessas pessoas hoje, agora, com imediatismo. É hoje. Não posso ficar esperando vacina para ver se está todo mundo curado e a gente voltar à nossa atividade normal como éramos antes. Não, eu não posso esperar isso. A sociedade clama, né? Está clamando. Eu preciso de uma resposta agora. Então, para finalizar aí a questão que você abordou, está sendo cobrado ao extremo. Cobrado ao extremo. A única coisa, né, que nós temos um presidente que, uma calada da noite, ele me fala efetivamente de suspensão do contrato de trabalho e dos salários por um período. Depois a gente amanhece com a medida provisória e logo, horas após, ele já revoga. Isso é terrível para nós. Isso é terrível. Perfeito? Porque isso leva ao que nós chamamos, e não podemos ter isso no nosso ordenamento jurídico, a chamada insegurança jurídica. Né? A chamada insegurança jurídica. Porque você passa uma informação, horas depois é outra. Perfeito? Então, essa insegurança jurídica incomoda demais, né, do que efetivamente vai acontecer. Então, fica todo mundo nessa situação aí apreensivo, porque se você não tem segurança jurídica, a apreensão é consequência. E isso é terrível para nós. Tudo bem, Daniele Campos? Tudo certo. Você está estudando bastante direito do trabalho ou não? Bastante, cheio de homologação no escritório. Agora, os escritórios, todo mundo falou que isso né? Agora eu posso rir, porque o pessoal falou que os civilistas, penalistas e outros mais falaram que efetivamente os advogados trabalhistas, com a reforma trabalhista, não ia ter trabalho. E eu acho que agora quem não tem trabalho é eles, porque o fórum está fechado, mas para nós está bombando. Perfeito? Quem tem contato com a disciplina aí sabe que está feio o negócio. Muito trabalho. Tudo bem? Mais alguma pergunta para mim? Sam, tem uma pergunta. Ah, tá. Uma pergunta. Quem está falando comigo? É o Irã.
Duas perguntas, eu espero, então. Deixa o Irã falar. Henrique, só um minuto. Henrique, é você que está falando? Eu ia falar, mas o Irã começou a falar, eu ia dar uma vez para ele, mas tudo bem. Quem é que vai falar? É você, Irã? Um de cada vez, senão eu não consigo entender ninguém. É o Irã. Diga, Irã. Ô, professor, me tira uma dúvida. Toda alteração do contrato de trabalho é registrada em carteira, correto? A gente lá nas páginas finais da carteira de trabalho, nós temos lá as anotações gerais. Então, qualquer alteração, né, nós temos o campo das anotações gerais. Qualquer alteração do contrato de trabalho deve ser efetivada na carteira de trabalho, no campo lá, anotações gerais. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que ter um contrato em mãos, né, desse contrato de trabalho. Fora a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, ela formaliza o contrato de trabalho da maneira mais simplista que temos. Então, eu digo para você o seguinte, Irã, melhor que a gente faça um contrato de trabalho, né, e que qualquer alteração desse contrato de trabalho, a gente efetivamente faça aditivos contratuais. Certo. Alterando, para não se fazer um contrato de trabalho novo, que a todo momento a gente faça aditivos contratuais. Por isso da importância, né? Por isso da importância de fazer essa gestão contratual. Como eu disse, que seja uma simples mudança de endereço, uma simples mudança de cargo, uma simples mudança de função, uma simples mudança de telefone, porque eu posso, hoje, todos os meios de prova são admitidas em direito. Eu posso mandar uma notificação para o empregado via WhatsApp. É um endereço eletrônico. Certo. Perfeito? Se eu não tenho isso em mãos e ele alterou, eu não consigo sequer mandar um WhatsApp para ele, né? Que hoje quase todo mundo faz uso, poucas pessoas não fazem, e aí, efetivamente, aquela minha ideologia acaba caindo por terra, o que eu não concordo. Tudo bem, Irã? E só para finalizar, diante dessa que o senhor me falou, quanto tempo a empresa pode fazer essa alteração? Por exemplo, eu alterei o seu serviço para tal coisa, ou tal função. Quanto tempo a empresa tem para fazer isso e a penalidade, caso ela não faça? O tempo que a empresa tem para fazer, não existe tempo legislativo, né? Na legislação fala assim, tem. Ok? Mudou, é imediatismo. Se eu alterar alguma coisa no meu contrato de trabalho, eu já tenho que fazer a alteração com imediatidade, com imediatismo. No momento que mudou, princípio da primazia da realidade. Fatos se sobrepõem a documentos. Perfeito? Então, mudou, né? Qualquer coisa no meu contrato de trabalho, com imediatidade ele já tem que ser formalizado. O correto qual que é? Primeiro eu formalizo, né? Isso faz parte da advocacia preventiva. Primeiro eu formalizo a alteração e depois eu faço a modificação do funcionário, né? Corretamente. Por exemplo, Irã, vou te mudar de turno. Você trabalha no diurno, eu vou te passar para o noturno. Eu tenho que te comunicar previamente isso. Sim. E dizer o seguinte, Irã, a partir de quarta-feira, dia 8 de abril, você estará trabalhando no período noturno. Perfeito? Amanhã eu já pego a sua assinatura e já te comunico isso de maneira formalizada. Eu já assinei isso com você. Perfeito? Agora, se eu não faço dessa forma, você começa a trabalhar no período noturno, depois a gente não faz esse aditivo contratual, aí depois você alega que você tem um direito adicional noturno, vai dar margem para eu discutir que você nunca trabalhou à noite, que a mente humana para o mal não tem limites, e aí a gente começa com N discussões, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente não pode ter. Perfeito? Perfeito, professor. Obrigado, Henrique. Vamos lá. Requisitos para a validade desta alteração contratual. Requisitos para a validade da alteração do contrato de trabalho. Eu acho que essa questão vai cair
é a número 6 da prova, perfeito? Está lá no fundamento legal, né? No artigo 468 da CLT, que diz o seguinte: qualquer alteração contratual deve observar os seguintes requisitos. A. Mútuo consentimento, concordância das partes. Perfeito? Então, nesta linha, quando a gente faz qualquer alteração contratual, como eu mencionei com o Irã agora, perfeito, efetivamente, tem que ter mútuo consentimento entre as partes. Contrato de trabalho é um contrato bilateral entre partes. É um contrato bilateral entre partes. Tem que ter o mútuo consentimento. As partes têm que anuir com esta alteração contratual. Então, é o primeiro requisito de validade jurídica para alteração contratual. Mútuo consentimento. Não pode ser de maneira impositiva. Se ela for de maneira impositiva, perfeito, muito embora o poder diretivo seja do empregador, ela vai gerar aí motivo para uma nulidade contratual, se ela for de maneira impositiva. Então, eu tenho que previamente avisar o colaborador que o contrato de trabalho dele sofrerá alterações, perfeito? Para ver se ele anui, porque ele pode ficar irresignado com isso e não querer a alteração do contrato de trabalho dele. Eu já cheguei até a mencionar com vocês a aula passada, né? Tem gente que não gosta nem de receber aumento salarial. Você fala de aumento salarial, a pessoa efetivamente prefere, às vezes, pedir demissão. Porque se o aumento salarial é extremamente substancial para ele, perfeito, e tem representatividade econômica, ou então não vale nem a pena para ele. Por quê? Vai incidir mais a alíquota de imposto de renda. O salário líquido dele, né, nós temos as faixas de imposto de renda, então o IR que será deduzido dele vai sobrar menos para ele do que ele efetivamente recebe hoje. Se ele tiver em mente que ele já recebe pouco, muitas das vezes você fala de aumento, ele fala, prefiro pedir demissão porque o que vai sobrar líquido da minha mão é menos que eu recebo hoje, não tenho qualquer interesse no recebível. Perfeito? Então, ele tem que ter esse conhecimento prévio. B, né, 2, melhor exemplo, que da alteração o empregado não sofra nenhum prejuízo, direta ou indiretamente. Então, que da alteração contratual o empregado não sofra aí qualquer prejuízo. Pecuniário, não só os pecuniários, melhor dizendo, mas de qualquer natureza. Perfeito? Seja de saúde e segurança do trabalho, seja de localidade, seja do que for, perfeito? Ele não pode sofrer qualquer prejuízo, direto ou indiretamente. Você imagina a gente fazer uma alteração contratual e mandando o empregado aí para outra localidade. Ele vai dizer o seguinte, poxa, você sai de São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro. Poxa, minha vida já está aqui, minha família mora aqui, efetivamente, meus filhos já estão adaptados em determinada escola. Como é que você vai fazer essa alteração contratual e me mandar para outra localidade? É incabível isso. Perfeito? Com certeza teremos problemas nesse sentido. Com certeza teremos problemas nesse sentido. Então, torna-se incabível. Perfeito? Então, não é só o prejuízo pecuniário, tá? É qualquer prejuízo, direta ou indiretamente, que traga ao empregado, e não só o prejuízo pecuniário. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Vamos lá. Porém, não podemos nos esquecer, tá? Todo contrato de trabalho, ele efetivamente pode sofrer alteração, como a gente está vendo, mas a essência... Fala, Henrique. Professor, eu deixei ali a vez para o Irã falar aquela hora, né? O senhor está me ouvindo bem aí? Não muito bem, mas dá para te entender. Fala, Henrique Ribeiro. Eu sou funcionário público e
tem empresas que prestam serviço para a administração pública, né? Então, por conta desse surto do coronavírus, está sendo admitido que as empresas elas prestem um teletrabalho, tipo, façam um trabalho em casa, né? Então, por conta dessa autorização de teletrabalho, tem uma orientação da Subprocuradoria-Geral do Estado para a gente analisar a revisão desses contratos, porque, assim, o objeto era o cara presencialmente. Agora, assim, o cara, ele tá fazendo pelo teletrabalho. Então, a gente está analisando esses contratos, assim, essa alteração contratual por conta desse surto aí. Então, é o que eu acabei de mencionar. Você é regido por CLT, Henrique? Não, eu sou militar. Sou militar. Ah, então. Perfeito. Nessa linha, entendeu? É o que eu acabei de mencionar. A alteração não pode ser prejudicial direta ou indiretamente ao empregado. Quem tem que fazer uma análise pormenorizada disso, perfeito, é o próprio empregado, ver qual é o impacto, né, desta alteração contratual para ele. Perfeito? Se ele achar melhor rescindir, risco dele. Nós temos uma ação quando ela é prejudicial ao empregado, é uma ação que chama-se rescisão indireta do contrato de trabalho, quando acarreta prejuízo ao empregado. Eu estou falando aqui dos empregados regidos por CLT, hein? Você é regido por Estatuto do Servidor Público. O senhor entendeu, professor? É assim, dentro da minha função, eu sou gestor de contratos. Eu sou gestor de contrato. E eu tenho funcionários civis que prestam serviço regidos pela CLT. Então, na qualidade de gestor contratual, tem essa situação agora do coronavírus, que o funcionário ele pode fazer agora o teletrabalho. Então, nós estamos revendo os contratos de trabalho, porque pode haver essa mudança no objeto, que seria a prestação agora não presencial. Então, assim, eu, apesar de ser militar, eu sou gestor contratual e eu trabalho com o pessoal de CLT. Eu lido principalmente com empresas, né? Então, aí, o Henrique, caso personalíssimo de cada um, né? A importância é efetivamente fazer essa gestão contratual com transparência, sempre com transparência, tanto para o lado do empregador quanto para o lado do empregado. Colocar o contrato, as exigências que são aquelas legais, né? E efetivamente verificar se esse contrato não vai infringir nenhuma norma jurídica que leve à sua nulidade. Caso contrário, a gente volta àquela fala inicial, negociado sobre o legislado. Aí é sentar com todos e ver efetivamente o que cada um, né, vai anuir a respeito de determinado assunto. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. A gente estava falando dos requisitos, né, para alteração do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele pode sofrer, sim, alterações contratuais, desde que ele não sofra uma alteração muito infringente, né, na sua manutenção, que ele não fira a sua essência do contrato de trabalho. Caso contrário, se ele ferir a essência e for extremamente prejudicial ao empregado, ele deve, como até o Henrique mencionou aí, ele deve efetivamente ser rescindido. Então, a gente tem alguns requisitos de validade, né, para a manutenção desse contrato de trabalho, que eu já acabei de mencionar, desde que ele, né, não prejudique direta ou indiretamente o empregado. Não trazendo prejuízo direto ou indiretamente ao empregado, podemos falar em alteração contratual. Aí, meus amigos, a regra é o seguinte, né? É efetivamente personalista. Chegar para cada empregado, conversar a respeito desse assunto e entender se efetivamente ele pode ter aí, se isso vai trazer a ele um prejuízo contratual. Se ele achar que sim, aí a gente está falando efetivamente em rescisão do contrato de trabalho de forma motivada. Perfeito? E hoje a nossa CLT
permite, né, a rescisão do contrato de trabalho por mútuo consentimento. Quando as partes chegam a um acordo, eu acho que efetivamente isso não dá mais para mim, estou querendo aí rescindir o contrato de trabalho. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim ou não? Professor, qual é o artigo dos requisitos para validade? Vamos lá para o artigo 468. Tá bom, muito obrigada. Perfeito. Nessa linha de contrato de alteração, então, a CLT estabelece, né, algumas condições listas em que o empregador pode alterar o contrato de trabalho. Mudança do local de trabalho, desde que não caracterize transferência, né? Ok? Desde que não haja mudança de domicílio. Então, ele pode transferir para outra localidade? Sim, desde que não haja transferência de domicílio. Quando o cara não vai mudar, né? Quando o empregado não vai mudar definitivamente para outra localidade. Outra situação, mudança de horário, de manhã para o noturno, ok? E do noturno para o diurno. Desde que isso, lá no nascedouro do contrato de trabalho, já tenha sido acordado entre as partes. Agora, o empregado que trabalha à noite, ele tem direito ao adicional noturno. Nessa linha, se ele já conta com essa parte pecuniária para pagar uma faculdade, fazer um curso, ok? Pagar a prestação do veículo, um apartamento e assim vai, isso acarretar para ele prejuízo, essa cláusula infringente haverá de ser declarada nula de pleno direito. Então, alteração de função, né, desde que não represente rebaixamento para o empregado. Então, eu posso mudar ele de função desde que ele efetivamente não seja rebaixado, né? As pessoas estão nas suas profissões, perfeito, para se aprimorarem e evoluírem. Então, eu não posso falar em rebaixamento de função e, consequentemente, em redução salarial. Perfeito? É isso que diz lá o artigo 468 da CLT, validade de alterações contratuais. Posso fazer mudança de... O que eu estou lendo aqui é letra da lei, tá? O que eu estou falando é letra da lei. Transferência quando ocorre a extinção. Travou, professor. Travou. Travou aí, galera. Oi? Estão me vendo? Estão falando comigo? Voltou. Agora, tá? Eita, hoje tá uma festa, hein? Marcos, pede, por favor, quando alguém fazer uma pergunta, após a pergunta, desligar o microfone, porque está dando microfonia aqui, tá? Perfeito. Pessoal, eu estou à disposição para dirimir qualquer dúvida. Alguém tem alguma coisa para me perguntar? Sim ou não? Não? Então, eu vou parar aqui essa primeira parte da aula para eu me recompor, até tomar uma água, e a gente volta depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Ok. Volta que hora?